lembra desse dia? Todo mundo lembra o que estava fazendo nesse momento? Eu me lembro claramente, eu estava nos Estados Unidos, havia acabado de chegar em Miami, eu tinha uma reunião com um fundo de investimentos em Palm Beach. Eu era embaixador do Brasil em Washington, estava me preparando para ir para o escritório, né, para a chancelaria, quando um colega meu telefonou e disse: olha, veja a televisão que um avião se chocou contra a torre. E eu fui atrás de uma televisão e aí eu vi exatamente quando o outro avião se chocou contra a segunda torre. Aí eu fui imediatamente para o escritório, para o meu gabinete lá, tentar falar com o presidente Fernando Henrique. Eu lembro exatamente do dia, do momento, chocado, prestando atenção naquilo que era algo totalmente inconcebível. Os americanos sempre acharam que os oceanos os protegiam e, de repente, internamente houve um ataque. Então, foi um momento muito interessante para estar nos Estados Unidos. O senhor continua ainda como embaixador lá nos Estados Unidos até 2004. Houve alguma ação especificamente com relação ao 11 de setembro? O que o Brasil contribuiu ou enviou mensagens ao presidente americano? Qual foi essa relação nesse período do ataque? O presidente Fernando Henrique imediatamente, manteve contato com a embaixada americana em Brasília e me pediu para que eu transmitisse lá em Washington as condolências, e a preocupação do governo brasileiro com esse fato inusitado. Pela primeira vez, os Estados Unidos estavam sendo atacados em seu próprio território. E eu antevia que haveria uma reação muito forte por parte das autoridades americanas, como de fato aconteceu. Os Estados Unidos, nesse momento do ataque terrorista, eles mantinham 31% de todo o PIB mundial. E existia uma grande distância ainda entre os próximos colocados. Realmente era uma superpotência econômica que dificilmente, naquele período, inclusive 2001, alguém poderia imaginar um ataque como esse, não é verdade, doutor? Essa ação toda foi muito bem concebida, no sentido de que os alvos eram o poder econômico, o poder militar e o poder político americano. Só fracassou o poder político, os outros dois alvos foram alcançados. E a população americana e mesmo as autoridades americanas jamais podiam imaginar que isso acontecesse. Então, eu, naquele momento, ao conversar com o presidente Fernando Henrique, eu já adiantei a minha visão de que esse seria um fato marcante na sociedade americana, que traria grandes consequências de longo prazo, e que os Estados Unidos não seriam o mesmo. Uma grande bandeira dos Estados Unidos foi pendurada logo cedo na sede do Departamento de Defesa. Na Bolsa de Valores de Nova York, os operadores do pregão inclinaram a cabeça em silêncio antes do início das negociações para homenagear as vítimas dos ataques. O atentado, que causou mais mortes na história americana, completa hoje 18 anos. 4 aviões que faziam voos comerciais foram interceptados por terroristas. 2 deles se chocaram contra as Torres Gêmeas. O terceiro avião, destinado ao Pentágono, caiu na Virgínia, nos arredores da capital Washington. E a quarta aeronave caiu em um campo na Pensilvânia, depois que passageiros resolveram enfrentar os sequestradores. Não houve sobreviventes em nenhum dos voos. A reação dos Estados Unidos aos ataques foi rápida. A Casa Branca declarou guerra permanente contra países que pudessem fazer parte do chamado Eixo do Terror. E invadiu o Afeganistão, sob a alegação de que outro grupo extremista, o Talibã, vinha dando cobertura à rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que comandou os ataques. Ele foi capturado e morto pelo governo americano no Paquistão 10 anos depois.
mundial estava girando em torno da resposta de como lidar com o Iraque. No final, nós sabemos o resultado daquela intervenção, do ponto de vista político, militar e até de segurança, foi um fracasso. Foi um fracasso os objetivos almejados, o que foi alcançado ali dentro, mas você estava lidando com um risco muito grande. E a decisão de um líder e daqueles que governavam o país era, mesmo que a possibilidade dele ter armas de destruição em massa sejam muito pequenas, na era do terrorismo, o uso dessas armas causaria uma destruição, um impacto absurdo. Quer dizer, os Estados Unidos passaram a ter uma potência que agia unilateralmente, não se preocupava com a comunidade internacional. Isso criou muitos problemas, como nós vimos posteriormente, né? Sobretudo com a guerra do Iraque, o desmonte do governo do Iraque, a prisão e a morte do Saddam Hussein e o começo das atividades terroristas, que toda essa atividade que nós estamos vendo hoje, em grande parte, na minha visão, é consequência dessa guerra do Iraque, que não tinha justificativa na época, porque não era uma ameaça aos Estados Unidos e foi a primeira vez que os Estados Unidos atacaram um país sem ter sido atacado. O medo de novos ataques fez com que diversos governos alterassem ou criassem uma lei antiterrorista. Já os Estados Unidos lançaram uma guerra ao terror, que custou ao país mais de 2 trilhões de dólares e criou um novo inimigo comum: os muçulmanos. Em pouco mais de 10 anos, este saudita, outrora cúmplice dos interesses norte-americanos, tornou-se o inimigo público número 1 da maior potência mundial. Nada indicava que o jovem Osama se tornaria num símbolo do terrorismo internacional. Nascido em 1957, no seio de uma família rica da Arábia Saudita, próxima da realeza, Bin Laden começa a trabalhar para a empresa de construção da família aos 22 anos. Uma ocupação que durou pouco, o chefe dos serviços secretos sauditas convida-o para organizar a ida de voluntários para o Afeganistão, os mujahidines, encarregados de combater as tropas soviéticas que acabavam de invadir o país. O islamismo crescia na região em contrapeso com o marxismo. Com dinheiro saudita e americano, Bin Laden constrói pouco a pouco a sua organização, assegurando a formação ideológica e militar dos combatentes. A partida dos soviéticos em 89 põe fim a um objetivo comum. Nesta altura, dá-se a ruptura. A Guerra do Golfo apressa o divórcio do saudita com o país natal. Em 1993, um atentado no World Trade Center provoca 6 mortos. Bin Laden começa a ser suspeito. 5 anos mais tarde, os Estados Unidos acusam de ser o responsável pelos ataques às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. Na Casa Branca foi feito 1 minuto de silêncio para lembrar as vítimas dos atentados. O presidente Barack Obama participou da homenagem. Em todo o país, hoje é um dia de tributo. Cerimônias acontecem também no Pentágono, em Nova York e na Pensilvânia, alvos dos terroristas. Foi o maior ataque já sofrido em terras americanas. Imagens como as das torres do World Trade Center incendiadas até hoje impressionam o mundo.
Your cell service is out, so let me try my house. The tower is down. Be advised, the north tower is down. All personnel be advised, the north tower is down. 845. You cut car 845 off. 45, please cut you off. 10-5. All right, you understand?